Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez no seu programa EBD em Estudo. Me chamo Isaías Nascimento, estou aqui com o professor Eduardo, conosco nessa noite para darmos continuidade à análise das lições das escolas bíblicas dominicais. Falamos aqui da Igreja Boa Esperança, Polo, Setor 2. Temos nosso pastor, coordenador, pastor Assis, você é nosso convidado para estar conosco aqui e batemos aí esse papo sobre essa lição, que tem esse tema, né, Eduardo? Tão glorioso, que levanta muitas polêmicas ao longo, não hoje, mas ao longo de toda a história da cristandade nessa terra. Meus queridos, hoje lição de número 7 tem seu título, A Obra do Filho, né? Já vimos alguma coisa em lições passadas sobre a questão do Deus Filho. Agora vamos falar especificamente sobre a obra, o ministério do Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos nos debruçar sobre alguns pontos, aspectos da obra do Senhor. Meus irmãos, nosso textuário se encontra em Filipenses, capítulo 2 e versículo 9, que diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é acima de todo o nome. Verdade prática, a humilhação voluntária de Cristo, sua obra redentora, sua exaltação gloriosa revelam que somente Ele é digno de toda adoração e obediência. Venha conosco participar desta lição tão gloriosa. Meus irmãos, a base de toda a lição é a nossa leitura bíblica em classe, ok? Que está no livro, em 2 livros. Primeiro, Filipenses 2, do 5 ao 11, e também o livro de Hebreus, capítulo 9, do 24 ao 28. Meu querido professor, é necessário que você faça em sala, ok? A leitura na íntegra da leitura bíblica em classe, para que toda a sala possa ter a noção, possa saber da onde foi extraída toda essa lição, que não pode ser extraída de outra fonte. Tem que ser das Escrituras e somente dela. A introdução diz assim: Jesus Cristo é o Filho eterno de Deus que assumiu a forma humana, viveu uma vida sem pecado, morreu em nosso lugar e ressuscitou voluntariamente. Aqui já a primeira informação, algo claro, já foi debatido em outra lição, a questão da eternidade do Senhor. O Senhor Jesus, ele é o Filho eterno de Deus. Isso quer dizer que ele não teve início, ele não tem meio e ele também não terá fim, ok? Ele está fora do tempo, ele é o Deus que está fora do tempo, ok? Então ele subsiste sobre toda a eternidade, tal como Deus, o Pai, tal como Deus, o Espírito Santo. Meus queridos, na continuidade fala assim: sua missão abrange não apenas o perdão de pecados, mas a revelação do caráter do Pai e a restauração de toda a criação. Aqui também mais informação, veja que a obra redentora do Senhor, a obra como um todo do Senhor, não se resume tão somente à questão do perdão de pecados, a redenção, a remissão da nossa vida, mas também mostra o caráter do Pai. O que quer dizer com isso? O caráter amoroso de Deus em enviar o seu próprio Filho para resgate das nossas vidas e demonstrar também a sua justiça, ok? No caráter de Deus, o amor e a justiça andam de mãos juntas e nunca se separam, ok? E a restauração de toda a criação. Sabemos que em Cristo nós fomos restituídos, ok? Tomando aqui o nosso exemplo como essa restauração macro de toda a criação, em Cristo nós somos restituídos agora como filhos de Deus. Nós estávamos separados. O apóstolo Paulo disse que o Senhor nos deu vida, estando nós ainda mortos em pecados. Então a obra redentora de Cristo nos restituiu a esta posição de filhos por adoção, por intermédio da pessoa bendita do Senhor Jesus. Esta lição visa apresentar a profundidade da obra do Filho
em 3 dimensões. Vejamos. Primeiro, sua humilhação. Segundo, sua redenção. E terceiro, a sua exaltação, meus queridos. Então, vamos aqui tentar com vocês abranger, nesse Eduardo, esses temas, que é algo realmente muito importante. Bem, glória a Deus. Paz do Senhor a todos. Vamos agora dar início aos tópicos, né, como nosso professor Jair bem falou aqui, dando início ao primeiro tópico, que vai falar sobre a humilhação voluntária do Filho. E o primeiro subtópico fala da submissão de Cristo. E o autor vai iniciar falando esse subtópico que Paulo, o apóstolo Paulo, ele exorta os irmãos ali em Filipos, né, a buscarem a unidade, a humildade, a terem a mente de Cristo. Vocês vão ler aqui no texto bíblico em classe, né, Filipenses, no capítulo 2, a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Versículo 5 diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Glória a Deus. E o termo traduzido como sentimento, né, no grego, é pronel, que também pode significar modo de pensar. Você tenha o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo, ou disposição mental. Né? Então, dessa forma, os crentes devem assumir o mesmo modo de pensar e viver que foi demonstrado por Cristo Jesus. Né? Jesus Cristo também nos exorta a vivermos como Ele, sermos imitadores dele. E Jesus Cristo ele nos ensina, né, nos evangelhos que estão escritos, e foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus, e detalhou a vida de Jesus Cristo aqui nessa terra, né, desde o seu nascimento até o início do seu ministério e a morte de cruz, morte e ressurreição de Jesus Cristo, bem como também no livro do Apocalipse que nos traz, né, a volta de Jesus Cristo em corpo glorioso, a visão que o apóstolo João teve ali na ilha de Patmos. Então, nós devemos aprender com Jesus Cristo a ser submisso, né? Assim como ele foi submisso ao Pai, né, se entregou na cruz, fez a vontade do Pai, também nós devemos ser submissos à vontade do nosso Deus Pai, à vontade de Cristo. Né? Então, essa submissão que o próprio Jesus teve com o Pai, nós também devemos aprender e aplicar em nossa vida cristã, em nossa vida espiritual, e sermos submissos. Jesus Cristo falou, né, que nós deveríamos amar uns aos outros. E nós vamos ver essa palavra uns aos outros 33 vezes no Novo Testamento. Então é um relacionamento, um aprendizado de servir uns aos outros, de ajudar uns aos outros, exortar uns aos outros. Então isso é humildade, isso é fazer o que Cristo Jesus nos ensinou. Ele escreve a João no capítulo 5, né, em João no capítulo 5, nisso conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. E, né, dentro dessa lição, nós estaremos sempre falando sobre isso, em aprender com Cristo, a obra de Cristo, que é o título dessa lição, né, e que nos ensina a sermos humildes, a amarmos uns aos outros e fazermos tudo aquilo que Ele nos ensina na sua poderosa palavra. Glória a Deus, meus irmãos. Chegamos agora no nosso segundo subtópico desse primeiro tópico, quando estamos falando aqui, já iniciando, sobre a questão da humilhação voluntária do filho, né? E temos aqui, dentro dessa temática, Eduardo, temos uma situação bastante importante que é a questão da nossa atenção sobre algo que o apóstolo Paulo traz em Filipenses 2, versículo 6, quando ele diz que o Senhor não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se despojou ali, se esvaziou da sua glória. Nós temos que entender aqui que o esvaziamento do Senhor Jesus não foi da sua divindade, não foi da sua questão de deixar de ser Deus. Não, o Senhor Jesus ele sempre foi Deus na terra, ele era o Deus homem, o homem Deus, ok? O esvaziamento do Senhor é no sentido de deixar aquela glória que ele tinha com o Pai, aquela posição lá realmente no reino de Deus, já de glória, já glorificado ali com Deus. Quando ele vem, assume a forma humana,
ele deixa lá aquela posição porque ele vem assumir a nossa posição na cruz do Calvário como pecador. Então, ele mesmo diz, agora, Pai, glorifica o teu filho com aquela glória que ele mesmo tinha anteriormente. Então, é a questão do estado realmente ali que ele deixou lá com o Pai para assumir a forma de homem, nosso pecado, e assim morrer. Então, esse esvaziamento nada tem a ver com a sua divindade, ok? Ele disse aos discípulos, eu e o Pai somos um. Quando foi interpelado, mostra-nos o Pai, ele diz, até agora você ainda pergunta isso para mim? Quem me vê, vê o Pai. Então, ele nunca perdeu a imagem, a sua divindade nunca deixou de existir. Amém? O apóstolo recorda que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, não fez a questão de permanecer, mas ele voluntariamente deixou-se esvaziar dessa posição, ok? Para tomar a posição de servo e morrer na cruz, ok? Sendo ele igualmente Deus, compartilhando da mesma natureza do Pai, preferiu privar-se dos seus direitos. É isso que nós estamos colocando aqui. Privar-se ali da sua posição toda gloriosa do céu para transformar-se em um homem, ok? Perfeito, vale salientar, perfeito, mas que morreria pelos nossos pecados, levando os nossos pecados. Não da sua divindade, como já tratei aqui, não é isso? Trata-se de um contraste com o primeiro Adão, que almejou ser como Deus, ok? Enquanto Cristo, o segundo Adão, sendo Deus, preocupou-se com o bem-estar dos outros. Filipenses 2:4b. Segue aqui o nosso autor dizendo que essa realidade é confirmada quando Jesus aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, ok? Isto é, esvaziou-se voluntariamente, assumindo a natureza humana na forma de servo. Isso não significa a perda da sua divindade, mas a renúncia da glória que ele possuía na eternidade com o Pai. Essa renúncia momentânea, essa renúncia por um tempo, até que foi cumprido totalmente o seu ministério, ele levando, repito, os nossos pecados na cruz do Calvário, sendo morto, perfeitamente homem ali, sem o cometimento de pecado algum, porque o pecado não poderia realmente atingir a natureza de Cristo, ok? Ele totalmente santo, sendo santo, ele estava ali, ele tinha totalmente direito, né, de nos redimir, levando todos os nossos pecados, cumprindo ali toda a justiça de Deus, Eduardo. Glória a Jesus. E para finalizar esse primeiro tópico, né, que trata da humilhação voluntária do Filho de Jesus Cristo, tem por título Obediência Sacrificial até a Cruz. E a gente vai ver que a obediência de Cristo ela foi plena, o autor bem diz aqui, né? Jesus, ele, em nenhum momento, ele se desviou para a direita ou para a esquerda, mas ele fez sempre a vontade de Deus, a vontade do Pai, né? Mesmo em meio àquele momento em que o Senhor Jesus Cristo, um momento de grande estresse, né, emocional, e pediu que o Pai afastasse dele aquele cálice, né, mas mesmo assim ele fez a vontade de Deus. Porque Jesus Cristo ele estava em um corpo humano, né, mas como nosso professor Isaías bem falou aqui, ele estava em um corpo humano, mas também não deixou de ser Deus. Ele era 100% humano, padeceu todos os sofrimentos que nós padecemos aqui no nosso corpo humano, mas ele também era 100% Deus. Mas ele tinha que cumprir essa obra de redenção, essa obra redentora aqui na terra, essa missão que foi dada pelo nosso Deus Pai. E ele levou, não é, sobre si as nossas dores, na cruz do Calvário, e cumpriu, foi obediente ao Deus Pai, né, como diz aqui no versículo 8, na forma de homem humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Não é uma morte simples, não é uma morte indolor, foi uma morte muito sofrida, muito sofrimento, né? Imagine o próprio Deus sendo encarnado na terra e sendo espancado por homens pela sua própria criação, né, sendo humilhado, sendo xingado, esbofeteado, né, tendo a sua carne dilacerada por chicotadas, recebendo pregos nas mãos, pregos nos pés,
e uma cruz de espinho em sua cabeça, e por fim ainda ter o seu corpo sendo transpassado por uma lança, derramando até a sua última gota de sangue em sacrifício por mim e por você. Tudo isso cumprindo a vontade de Deus, como um sacrifício vivo para a remissão dos meus e dos seus pecados. Então não foi pouca coisa, irmãos, e nós, quando paramos para perceber a grandeza, o tamanho desse sacrifício, não é, professor Isaías, que o Senhor Jesus fez por nós, e muitas vezes acabamos negando ele por tão pouco, deixando de fazer a vontade de Deus por tão pouco, né? Algo que não vai edificar as nossas vidas. Então, sempre que for, não é, ser tentado, sempre que chegar em situações em que você vai ter que desafiar a sua fé, lembre-se do sacrifício de Jesus Cristo. Lembre-se que ele foi obediente até o final e assim, não é, ele foi glorificado. A gente vai falar isso nos próximos tópicos. Da mesma forma é na nossa vida. Se você permanecer firme, fiel até o fim, obediente até o fim, você vai receber a coroa que está preparada para você, como diz a Sagrada Escritura. Então, que nós possamos permanecer firmes, obedientes, assim como Cristo foi ao Pai. Certamente que a nossa vitória, nosso galardão também está garantido. Ok, meus irmãos, chegamos agora no nosso segundo, não é isso, Eduardo? Segundo tópico da nossa lição, essa lição maravilhosa, que estamos falando sobre a obra, de maneira mais específica, a obra do Senhor Jesus aqui na Terra. Nós estamos aqui vendo alguns aspectos dessa obra, a questão da redenção, a questão do perdão do Senhor, da expiação de pecados, enfim, tudo aquilo que o Senhor Jesus nos proporcionou, como o Eduardo bem já colocou aqui, essa maravilhosa ação que ele teve de deixar, né, Eduardo, a sua condição para se fazer homem, para nos salvar dos nossos pecados. Meus queridos, chegamos agora no nosso segundo subtópico, como já tenho falado, e tem o título dizendo assim: a obra redentora do Filho. Meus irmãos, redenção significa ação de resgatar, de libertar, de livrar alguém de uma condição, veja, de uma condição que ela estava naquele momento. A nossa condição era uma condição de perdição, era uma condição de cativeiro, ok? Cativeiro. Então, o que acontecia, meus queridos, nas civilizações antigas? Quando alguém devia algo para um credor e não poderia pagar, esse alguém passava a ser escravo, não é isso, Eduardo? Isso. Escravo desse credor, ok? Até ele conseguir pagar a sua dívida. Porém, se ele não conseguisse pagar, ad eterno ele ficava ali, ok? Ele e também, subsequentemente, toda a sua família, para ser um tipo de pagamento daquela dívida. Nós, espiritualmente, também estávamos nessa situação. Então, perdão, antes de entrar nisso, se existisse alguém voluntariamente que se compadecesse daquela pessoa e pagasse o resgate, o preço, aquilo que ela devia para o credor, Eduardo, né? Então, aquela pessoa era libertada. Então, aquela pessoa era o redentor daquela que estava agora escravizada. Mesmo assim, Jesus fez conosco de maneira espiritual. Nós devíamos realmente, por causa da queda, nós devíamos a quem? A Deus. A Deus. Era a justiça divina. Ok? Então, nós somos colocados pelo pecado, por essa dívida, numa condição de cativeiro. Aí Jesus voluntariamente vem, paga com o seu próprio sangue o nosso pecado, nos redimindo assim dessa maneira. Então, isso foi uma introdução para sabermos aqui, entendemos o que significa essa redenção. Talvez você tenha alguma dúvida sobre isso. Diz assim nosso autor: a ineficácia do sacerdócio levítico. A gente sabe que lá no livro de Levítico nós vamos ver a instituição, ok? O templo, né? O templo, o tabernáculo ali ainda, o protótipo do templo, que haveria ser o templo, já havia sido concluído, ok? Por Moisés, por Arão e por todos que participaram daquela conclusão, ok? E agora eles começam a praticar tudo aquilo que Deus determinara a Moisés, ok? Como sacrifício, já que o tabernáculo, esse protótipo do templo já estava concluído, agora as ações nesse templo já iria acontecer.
e de maneira provisória, passageira, apontando para um sacrifício maior, era feito o sacrifício dos animais ali, que voluntariamente as pessoas iam e entregavam para o sumo sacerdote, e ele apresentava essa expiação, ok, pelo povo a Deus, para o cobrimento, o perdão ali de pecados, ok? Vamos lá. Diz assim, e isso era o Icor, né? Isso é inclusive celebrado até hoje por Israel, levando o sangue alheio, levava o animal para fazer essa expiação. Era algo totalmente transitório, que apenas cobria os pecados. O sangue de animais, para fazer propiação por seus próprios pecados e pelo também pecado do povo. Antes, o sacerdote fazia sua própria expiação para que ele pudesse apresentar diante do Senhor e levando aí os animais para a expiação, ok, transitória dos pecados do povo. Esse sacrifício era repetido anualmente, porque não era suficiente para remover, retirar, anular totalmente o pecado, diferentemente do sacrifício perfeito do Senhor Jesus. O sacrifício perfeito do Senhor Jesus, ele anula completamente o pecado em nossas vidas, a condenação e as consequências dele eternas e espirituais, ok? O sumo sacerdote terreno era uma figura, um tipo de Cristo, que é o real e eterno sumo sacerdote. O santuário terreno era uma sombra, certo? Mas Cristo entrou no céu mesmo para interceder por nós diante do Pai. A entrada única de Cristo no santuário, com o seu próprio sangue, e essa entrada nós podemos perceber lá em Hebreus, ok? Capítulo 8, 1 e 2. Muito interessante nós termos essa noção. A entrada única de Cristo no santuário, com o seu próprio sangue, nos assegura uma eterna redenção. O Filho de Deus eterno, eternamente santo, eternamente perfeito, ele pratica agora uma eterna redenção, ok? Ou seja, após o sacrifício do Senhor Jesus, não existe possibilidade alguma de existir qualquer outro sacrifício, qualquer outra coisa que eu mesmo possa fazer. Veja que naquele tempo, lá em Levítico, as pessoas levavam os animais, o sacerdote fazia, agora não. Agora isso foi totalmente completado por Jesus Cristo. Toda a lei e os profetas resume-se na pessoa de Cristo, na obra redentora do Senhor. É por isso que não existe mais a necessidade do cumprimento da lei para todos nós, porque Jesus a cumpriu de maneira integral em nossas vidas, ok? Segue aqui. Por ser imperfeito, o sacerdócio levítico foi substituído por um superior sacerdócio de Cristo, ok? Aqui só um ponto interessante que eu gostaria de deixar para os irmãos. A obra redentora de Jesus, ela é completa. O Senhor Jesus, ele entra no santuário, metaforicamente falando, ok? E apresentou todo esse sacrifício para Deus, quando ele disse na cruz do Calvário, está consumado. Acabou, finalizou. Porque existem algumas correntes, Eduardo, cristãs, contemporâneas inclusive, que dizem que o Senhor ainda está expiando os nossos pecados. Ele entrou no templo, eu não vou citar aqui uma questão ética, mas ele entrou no tabernáculo espiritual, santo, em algum lugar no céu, e está praticando essa expiação ainda. Não foi concluída, não foi conclusa. Isso é um equívoco. Isso não é bíblico, ok? A Bíblia nos garante que essa redenção, essa obra redentora foi completa na cruz do Calvário, quando o Senhor disse para o Pai, está consumado, finalizou, acabou. O preço do pecado foi completamente pago naquele momento, Eduardo, e isso é glorioso. Né? Amém. E o segundo subtópico, né, diz o sacrifício único e suficiente, dando continuidade ao tópico aqui do nosso professor Isaías, né, e vai dar mais ênfase aí nesse sacrifício único e suficiente. A própria palavra nos diz isso, né, em Hebreus, no capítulo 9,
E o versículo 28 diz: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Então, não existe biblicamente, né, na palavra de Deus, esse sacrifício contínuo, né? Jesus ele se sacrificou na cruz por nós uma única vez. E o apóstolo Paulo também bem fala aos Romanos, no capítulo 5, versículo 12, que assim como o pecado entrou por um homem, através do homem, né, o Adão, também a salvação, a graça, veio através de um homem, Jesus Cristo. Então, todos nós vivemos num mundo que jaz no maligno, um mundo que está à mercê do pecado por causa de um homem, mas também recebemos a graça, o perdão, o sacrifício de Jesus Cristo, através do seu sacrifício, da sua obediência, né, e ter uma morte na cruz em nosso lugar. Né, isso aí já vai entrar no próximo tópico, que vai falar sobre a substituição vicária. Então, a expressão uma vez, que está no versículo 28 do capítulo 9 dos Hebreus, né, que ele ofereceu-se uma vez para tirar os pecados de muitos. Então, essa expressão ela vem do grego apax, que indica que não há necessidade de repetição. É uma única vez, um único sacrifício único e suficiente para a remissão dos nossos pecados. A salvação não é por causa dos méritos ou rituais. Né? O apóstolo Paulo também escreve aos Efésios, no capítulo 6, no capítulo 2, versículo 8 e 9. Né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Glória a Deus. E essa graça, né, mediante ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário para todos nós. Jesus Cristo, quando ele foi assunto aos céus, ele falou: eu irei, mas deixarei outro Consolador, Espírito Santo, para ficar conosco, para nos ajudar, para nos orientar. Glória a Deus. E é o Espírito Santo que nos convence todos os dias do pecado, da justiça e do juízo. Glória a Deus. Se você é cristão, se você está em pé, né, nos caminhos do Senhor firme, o Espírito Santo ele tem te segurado, ele tem te guiado e não tem deixado você cair. Não é por nossos méritos, ou porque nós somos bons, porque somos melhor do que outros, não é nada disso. É porque o Espírito Santo, porque a graça e a misericórdia de Deus, ela tem nos acompanhado todos os dias das nossas vidas. Glória a Deus. E a morte de Jesus Cristo fez com que o véu do templo se rasgasse. Né? Isso mostra que não é necessário mais buscar o Senhor no templo, realizar sacrifício no templo, não. O véu do templo se rasgou de alto a baixo e nos deu acesso ao Pai. O véu, ele separava no templo o lugar santo dos santos. Só quem podia entrar ali era o sumo sacerdote. E aí, esse véu se rasgando demonstra que agora nós temos acesso direto ao Pai. Glória a Deus. Então, o sacrifício de Jesus Cristo ele foi completo. Glória a Deus, tirando assim, invalidando assim o sacrifício que era feito no templo. E essa carta aos Hebreus, que também é lida aqui no texto bíblico, ela vai confrontar exatamente esses rituais, essas ideias judaizantes, né, judaicas, que os cristãos da época estavam procurando se voltar mais uma vez para o judaísmo. Mas aí a carta aos Hebreus vai explicar cada detalhe do sacrifício de Jesus Cristo, aonde Jesus Cristo entra, não é, na vida do cristão e tira toda aquela lei que foi dada, que foi necessária, né, até a vinda de Jesus Cristo para o povo de Israel, para o povo de Deus, mas que a partir da vinda de Jesus Cristo já não era mais necessária. Então Jesus Cristo ele cumpriu um sacrifício único e suficiente para a nossa salvação. Glória a Deus, meus irmãos. Chegamos agora no nosso terceiro e último subtópico. Estamos falando sobre a obra redentora do Senhor Jesus. Falamos já sobre a ineficiência, ou a ineficácia, melhor dizendo, do sacerdócio levítico, né, para perdão completo dos pecados, para a redenção, inclusive. Falamos agora com o nosso professor Eduardo sobre o sacrifício único
é suficiente, né? Já bastou, já foi, ok? Vamos falar agora sobre a substituição vicária, ok? Esse termo vicário significa, numa tradução aí mais literal, realmente alguém que se coloca no lugar do outro, né? Alguém que se coloca no lugar dele. Inclusive a Igreja Católica, né, ela diz que o Papa é o vicarius de Cristo, né? Ou seja, o substituto de Cristo na Terra. É pesado esse termo aí, né, Eduardo? Esse título aí, pesado, viu? Então, mas, porém, entretanto, contudo, ok? É assim que eles entendem isso aí. Isso está aí, é um título do líder, do pontífice católico. Meus irmãos, interessante nós entendemos que a questão vicária do sacrifício do Senhor é que ele toma o nosso lugar, ele nos substitui, como a palavra já diz, substituir, colocar no lugar dele, ele nos substitui na cruz do Calvário, ok? Porque ele é completamente santo. O fato do Senhor Jesus ser completamente santo em toda a sua valência estrutural física, seja qualquer, ok? O capacitou, o condicionou para fazer sacrifício. Se em Jesus estivesse o menor dos menores, vou ser redundante, o menor dos resquícios de pecado, ele não teria condições de pagar os nossos pecados. Jesus tinha condição completa e plena para pagar pelos nossos pecados, e isso é justiça, porque ele era completamente, em todo sentido, santo. Santo, santo, completamente separado de qualquer vestígio, de qualquer pecado, jamais. Então Jesus, ele tinha essa condição. Ele toma, agora quando ele toma os nossos pecados, acontece um movimento que nós chamamos de dupla imputação. O que seria isso? Uma mão de via dupla, ok? Jesus, ele imputa em mim na cruz do Calvário, quando ele está lá pendurado na cruz do Calvário, seu sangue derramado, sacrifício vicário, ele imputa em mim a sua inocência, tudo isso de maneira espiritual, ok? E imputa em si mesmo as nossas iniquidades. O profeta Isaías já disse, ele levou sobre si os nossos pecados. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então é uma dupla imputação, uma via de mão dupla. Ele imputou em mim a sua inocência, a sua santidade naquele momento, ok? E imputou nele mesmo a minha iniquidade. Isso é tomar o lugar isso é o sacrifício vicário, ok? Nós não acreditamos que ninguém tem esse lugar na terra. Isso não é bíblico, ok? O único que tomou o nosso lugar, ok? É Jesus Cristo na cruz do Calvário. Se nós formos analisarmos por essa ótica, quem está aqui na Terra e é realmente ali a pessoa de Cristo também é o Espírito Santo, não é homem nenhum. Porque ele disse que eu vou, mas vou mandar o outro Consolador, alguém semelhante a ele. Então, se você coloca a questão de esse posicionamento em um homem da terra, você está retirando isso do Espírito Santo. Então, para nós, quem está conosco aqui, quem é o representante aqui da divindade, é o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. Amém? Então já entendemos que a questão do ser vicário é substituir. Jesus fez isso por nós na cruz do Calvário, ok? Vamos lá. O pecado não pode ser ignorado. Ele precisa, ser punido, ok? A única forma de punir o pecado é o quê? Punindo o pecador. Não há outra forma. Por isso que o Senhor ele foi à cruz do Calvário, para receber a nossa punição, ok? Vamos lá. Em virtude disso, Deus não poupou o seu próprio Filho, mas entregou para morrer em nosso lugar, assumindo sobre si a penalidade que nos era destinada, ok? E nós, como o gênero humano, né, ainda ignora a pessoa de Jesus. Um favor tão maravilhoso desse. Não é verdade? No sistema sacrificial da lei, os animais oferecidos tipificavam essa substituição. Falamos a questão do Levítico, né? Quando o homem ele entregava ali os animais, tipificando esse sacrifício, demonstrando que ia acontecer realmente algo infinitamente superior ainda. Vamos lá. Em Cristo, o Cordeiro de Deus,
A substituição é perfeita e definitiva. Temos que ter isso em mente, ok? A substituição, a redenção, a obra do Senhor foi completada de maneira integral. Não existe mais nada a ser feito. Vamos lá. Na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício desse mesmo. Está lá no livro de Hebreus, capítulo 9, 26, parte B. Assim, em adoração, devemos viver para Cristo, que por nós morreu na cruz do Calvário. E isso é maravilhoso porque ele realmente nos substituiu, dando o seu próprio sangue no lugar do nosso sangue. O sangue perfeito pelo sangue dos imperfeitos. Glória a Jesus. Entrando agora no terceiro e último tópico, né, nós já falamos aqui sobre a humilhação voluntária do Filho, sobre a obra redentora do Filho, e agora vamos falar, neste último tópico, sobre a exaltação gloriosa do Filho, né? A glorificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O primeiro subtópico diz, recebido à destra do Pai. Glória a Jesus. Então, após todo esse processo que Jesus Cristo passou aqui na Terra, seu ministério, né, o seu plano de salvação do nosso Deus sendo cumprido na pessoa de Jesus Cristo aqui na Terra, né, ele é entronizado no céu com glória eterna. Glória a Jesus. A partir do versículo 9 de Filipenses capítulo 2, diz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Glória a Jesus. E a carta aos Hebreus também diz, no capítulo 1, versículo 3, diz, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Glória a Deus. E aí a gente vai ver a exaltação de Jesus Cristo. E essa exaltação ela está ligada à sua obediência. Também já falamos aqui no primeiro tópico sobre a obediência, né? E a exaltação de Jesus Cristo foi resultado da sua obediência. E a exaltação de cada um de nós, quando recebemos um corpo glorioso, um corpo glorificado também, e estivermos no céu, louvando e adorando ao Senhor eternamente, né? Vai ser mediante a nossa obediência, não é aos nossos méritos, não é aquilo que a gente fez. A gente já leu aqui o versículo do apóstolo Paulo aos Efésios, né? Por meio da fé, por meio da obediência. Então, se nós cremos, nós somos obedientes à palavra, nós temos fé, e é através dessa obediência que também teremos um corpo glorioso, né? Mas Jesus Cristo, ele executou uma obra muito maior, foi a obra que trouxe a salvação para todos nós, porque todos pecaram, o apóstolo Paulo escreve, né, aos romanos, todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus, somente o sacrifício de Jesus Cristo pôde trazer a salvação para todos nós. Então, o verbo exaltou, que a gente vê aí no versículo 9 de Filipenses capítulo 2, né, denota uma elevação acima de toda medida. Glória a Deus. Ele foi exaltado à posição suprema no universo e ocupou um lugar de honra à destra do Pai, à direita do Pai. Glória a Jesus. Então, estar sentado ali representa um reconhecimento divino da obra completa do Filho. Glória a Jesus. Assim como Jesus Cristo fez cumprir aquilo que Deus tinha planejado, aquilo que o Pai tinha planejado para a humanidade, né? O Pai planeja, o Filho executa e o Espírito vai auxiliando, dando força, nos guiando, nos ajudando, nos convencendo, e para que assim um dia a gente possa estar um dia no céu juntamente com nosso Deus, louvando e adorando eternamente. Então Cristo, ele não apenas voltou para o céu, ele assentou-se no trono, né, e como bem fala em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 21, né, ele sentou no trono e está reinando sobre todas as coisas. Glória a Deus. Então essa exaltação garante o nosso acesso à presença de Deus. Nós também falamos aqui sobre o véu do templo que se rasgou.
e nos deu total acesso à presença de Deus. Glória a Deus. Hoje nós somos morada, nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Ele habita dentro de nós e nos ajuda todos os dias até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, meus irmãos. Chegamos agora no nosso segundo subtópico desse terceiro e último tópico, que estamos falando sobre a exaltação gloriosa do Filho de Deus. Antes de entrar, meus irmãos, aqui nesse segundo subtópico, gostaria de ler aqui um versículo que está em Mateus capítulo 28, 18, que diz assim: Jesus, aproximando-se, disse-lhes: foi-me dado, né? Em outra tradução diz agora, ok? Coloca esse termo, ok? Aí esse advérbio de tempo, agora foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Meus queridos, por que Jesus coloca essa questão de agora foi-me dado? Será que ele não tinha antes? O que aconteceu aqui? Porque agora é me dado todo o poder no céu e na terra. E porque o Senhor exaltou o Pai, exaltou o Filho e deu um nome a ele que está acima de todo qualquer nome. Será que esse nome já não estava acima de qualquer nome? O nome do Senhor já não tinha todo o poder? Sim. Porém, meus irmãos, havia a necessidade da vitória sobre o último inimigo, que era o pecado. Por isso que ele coloca, agora ele já estava ressuscitado. Quando Jesus paga por nós o pecado na cruz de Calvário, ele vence esse último inimigo. Ele ultrapassa esse último obstáculo. Então, nesse momento, o Senhor recebe todo o despojo da sua obra, que é as nossas vidas, em resgate. Ok? Por isso que agora ele recebe autoridade sobre a nossa vida. Porque a nossa vida estava sob a autoridade do inimigo, quando a redenção não havia sido ainda realizada. O inimigo tinha legalmente o direito da minha e da sua alma. Saiba disso. Da minha e da sua vida. Mas o Senhor vai e resgata da mão do inimigo a minha e a sua alma. E ele diz, agora o poder sobre isso não é mais do inimigo, mas é meu. Por isso que agora, todo o poder, agora o nome do Senhor é exaltado sobre todo e qualquer nome. Porque havia a necessidade da vitória ainda pelo pecado e o Senhor foi vitorioso. Então, entenda desta maneira. Diz assim, Cristo recebeu de Deus Pai um nome que está sobre todo nome, né? Pelo motivo que nós já expomos aqui nesse lugar. Na Bíblia, o nome carrega o sentido de caráter e autoridade. Dessa forma, dizer que Cristo recebeu um nome sobre excelente, a Escritura afirma que nenhuma autoridade, seja visível ou invisível, se compara ao seu poder e posição. Ok? Vamos lá. Isso significa que Cristo foi exaltado acima de toda a eminência do bem e do mal, né? Está acima de tudo e de todos, colocando todos por escabelo dos seus pés, né? Uma expressão usada também pelos os antigos. Só abrindo parênteses, escabelo era um tipo de um batente, de um banco, em que quando o rei vencia outro reinado, pegava o significado do reinado, colocava ali e colocava os seus pés em cima, né? Significando que ele estava ali acima daquilo. Espiritualmente, Cristo fez isso também com os nossos pecados. Ok? Vamos lá. Não existe poder algum que seja maior e nem mesmo igual ao poder de Cristo. Portanto, o nome de Jesus não é apenas um símbolo de fé, mas é uma fonte real de todo o poder e toda a autoridade espiritual. Você lembra que quando Jesus se aproxima de Gadara, os inimigos, legiões e legiões de demônios, vê o Senhor e já corre e fala assim, o que nós temos contigo? Jesus, Filho do Deus eterno, Filho do Deus vivo. Você veio nos atormentar antes do tempo? Ou seja, toda a autoridade ali, eles já reconheciam, ok, espiritualmente, sobre Jesus. Então o Senhor é um nome que está acima de todo e qualquer nome, e tem autoridade sobre todo e qualquer potestade, todo e qualquer reino, seja espiritual, seja físico, seja o que for.
o Senhor delegou à igreja o uso do seu nome. Para quê? Para curar, para libertar, para pregar a palavra, okay? Para proclamarmos que só no nome de Jesus, só exclusivamente o nome de Jesus, apenas o nome de Jesus. Eu quero colocar aqui isso de maneira realmente muito forte. Só o nome de Jesus tem todo o poder para salvar todo e qualquer pecador. Ok? Então, se você está nesse momento realmente sentindo culpado pelos seus pecados, se você está nesse momento sentindo-se pesado por sua vida nessa terra, lembre-se, existe um Deus que pagou os seus pecados e quer perdoar realmente a tua vida, quer restaurar a tua história e quer mudar completamente aquilo que você vive. Apenas entregue-se ao nome que está acima de todo e qualquer nome, porque ele tem poder para mudar toda e qualquer situação. Né, seu Eduardo? Exatamente. Glória a Jesus. E finalizando esse tópico, também todos os tópicos, né, o terceiro e último subtópico, Amém. Fala sobre a soberania universal e retorno triunfal do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Então a Escritura revela que todas as Escrituras, todas as criaturas se curvarão diante de Deus. Né? Filipenses 2, versículo 10, que diz: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Glória a Deus. Então não é só a humanidade, né, que está vivendo naquele momento que Jesus voltar, mas é toda a humanidade que estiver naquele momento, todos aqueles que estiverem debaixo da terra e todos aqueles que estiverem nos céus, todos eles se dobrarão diante de Jesus Cristo. Glória a Deus. Então aqueles que não confessaram a Jesus Cristo aqui na terra e não reconheceram Jesus Cristo como Filho de Deus, como único e suficiente Salvador, naquele dia, na volta de Jesus Cristo, vai dobrar os joelhos diante de Jesus Cristo, vai reconhecer a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Toda língua confessará. Romanos capítulo 14, versículo 11 diz: porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus. Glória a Jesus. Então, nesse momento, o nome do Senhor vai ser glorificado em todo o mundo, na terra, debaixo da terra, nos céus. Todos confessarão, né? Aqueles que não fizeram a confissão voluntária, crendo que Jesus Cristo era Filho de Deus, era o nosso Salvador, agora vão fazer uma confissão compulsória, né? Como diz aqui o nosso autor. Vão ser forçados a entender, a reconhecer a soberania, a glória que agora está no Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Então essa vinda de Jesus Cristo vai ser em glória, como está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 30. Em glória, poder e juízo. Glória a Deus. Agora Jesus, ele não vai vir humildemente como ele veio à terra, em um corpo humano, né? Fez aquela entrada em Jerusalém em cima de um jumentinho. Agora não, agora vai vir um Jesus Cristo em um corpo glorioso. E o apóstolo João ele bem fala os detalhes desse corpo glorioso ali no livro da Revelação, do Apocalipse. Né? Então ele vai vir com poder e com muita glória. Louvado seja o nome do Senhor. Para a salvação ou para a condenação. A salvação daqueles que creram, daqueles que confessaram a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, e para a condenação daqueles que não creram, daqueles que viveram as suas vidas de qualquer maneira, né, que não aceitaram a palavra de Deus como seu manual. Então, Jesus Cristo voltará triunfante para buscar a sua igreja e todos aqueles que assim o reconheceram como único e suficiente Salvador. Que maravilha, estamos esperando esse momento, né, Eduardo? Glória a Jesus. A vida cristã aqui não é à toa não, meu querido, né? Estamos esperando esse momento. Meus irmãos, chegamos aqui, né, Eduardo, a conclusão de mais uma lição. Pela graça do Senhor, nós estamos aqui, glória, pela graça. Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui em todos os sentidos, meus irmãos. Porque nós estamos aqui com esse privilégio de fazer a obra do Senhor, porque Ele é quem tem nos chamado, Ele é quem tem nos agraciado com isso. E chegamos aqui, vamos ler a conclusão bem rapidinho, fala assim:
a obra do Filho é completa, né? Como nós já enfatizamos isso em toda a lição. Okay? Não aceite o discurso religioso que o Senhor ainda está completando a obra da redenção. Pelo amor de Jesus Cristo. Não reduza o poder e o sacrifício tão doloroso, tão glorioso que foi o sacrifício do Senhor na cruz do Calvário, com discursos religiosos, heréticos, que dizem que o Senhor ainda está completando a obra da redenção. Isso é uma afronta, né, Eduardo? Isso é uma afronta àquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. O sacrifício do Senhor, feito há mais de 12 mil anos atrás, ele foi suficiente, completo, ok? Único e final. Aquele ato na cruz, ok? Para redenção e remissão dos nossos pecados. Redenção da nossa vida e remissão dos nossos pecados. A humilhação à exaltação. Da humilhação à exaltação, não é isso? Da humilhação na cruz, a exaltação tendo o nome, está acima de todo o nome, colocando os seus inimigos por escabelo dos seus pés. Vamos lá. Ele se humilhou para nos salvar, ofereceu-se em sacrifício vicário, substitutivo, para nos redimir e foi exaltado para governar eternamente. Como a igreja, somos chamados a viver em comunhão com essa verdade, aguardando o quê? O retorno do nosso Senhor, como o nosso professor Eduardo aqui enfatizou muito bem essa noite. Vivamos como servos daquele que nos serviu com sua vida e nos salvou com o seu sangue. Então você também é convidado para participar dessa tão grande e maravilhosa salvação, ok? Coloque Jesus Cristo na sua vida. A Bíblia diz que aquele que me confessar dentre dos homens, eu o confessarei diante do Pai Celestial que está nos céus. Faça hoje a sua confissão pelo Senhor. Nós não queremos, né, Eduardo, que você seja um religioso. Nós não queremos que você procure uma igreja. Não, isso que vai trabalhar na sua vida é o Espírito Santo. Queremos que você abra o seu coração para o Senhor, porque assim Ele vai fazendo a obra redentora em sua vida. Muito obrigado, meus irmãos, muito obrigado, meus amigos. Curta esse vídeo, compartilhe, para que essa plataforma entenda que esse é um conteúdo relevante e muito mais pessoas sejam alcançadas também por esse programa, que é para a glória e honra do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Então, Ele abençoe a sua vida e também a sua família. Amém. Deus abençoe a todos.